Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a serem um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Você sabe que nós estamos falando muito no Espírito Santo, né? Ainda temos que fazer aqui toda essa engendração, às vezes você vê esse tripé aqui, né? Para poder a voz chegar, né, com mais qualidade, mais alta para vocês. Mas em breve, se Deus quiser, esse problema estará resolvido, porque, né, eu comprei um microfone, está para chegar, se Deus quiser, para resolver de uma vez por todas esse problema. Por isso que você vê assim engendrado, né, um fio que veio direto do aparelho, para poder a voz chegar com mais perfeição, com mais nitidez para vocês. E nós estamos trazendo, meu querido irmão, minha querida irmã, essa série falando do Espírito Santo. Falando do hóspede da alma, né? O Espírito Santo é o doce hóspede da alma, já dizia uma grande santa da nossa igreja, né? E a intimidade que tinha Santa a Beata Helena Guerra, em breve santa, né? Helena Guerra com o Espírito Santo, grandes outros santos, grandes gigantes da fé que tiveram grande intimidade com o Espírito Santo, por isso que foram verdadeiramente o que foram, né? E nós vamos ver, meu querido irmão, com o que fala a Santa Mãe Igreja sobre o Espírito Santo. Nós vimos vários vídeos, trazendo vários vídeos, que nem está aí, o repouso no Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele não contrai jamais a hierarquia da igreja, não é? O repouso no Espírito Santo, os carismas. E hoje vamos dar continuidade, né? O que diz as Sagradas, o que diz verdadeiramente a Santa Mãe Igreja, né, sobre o Espírito Santo na vida de nós cristãos. Isaías capítulo 59, versículo 21, é só um versículo que nós vamos pegar para nós falarmos do catecismo, né, da Santa Mãe Igreja. Diz assim, ó: eis a aliança que faço com eles, diz o Senhor, meu espírito que sobre ti repousa, e minhas palavras que coloquei em tua boca. Jamais deixarão os lábios dos teus filhos, e nem dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que a aliança está sendo selada pelo Espírito Santo. É por isso que na cruz do Calvário, né, quando Moisés joga o madeiro nas águas de Mara, aquelas águas amargas que elas se tornam águas doces, nós vemos que nós vemos quando o soldado, ele fura o lado de Cristo, que sai sangue e água. Verdadeiramente sangue e água que sai do lado de Cristo. O sangue que representa, aliás, o sangue que representa eucaristicamente, o sangue da nova e eterna aliança, onde está selada, né? O sangue, quem bebe do meu sangue come da minha carne tem a vida eterna, de salvação para nós, e a água, que é a água do batismo. Verdadeiramente a água do batismo. Por isso que aquele madeiro que Moisés joga na água e a água se torna potável, água doce, água para se consumir, é a água do batismo, que está com toda a aliança. Então, eis a minha aliança com ele, diz o Senhor, meu espírito que sobre ti repousa. Veja, aparece o meu espírito, o espírito de Deus. E a palavra de Deus, quem vos ouve a mim, ouve. Então veja, esse carisma maravilhoso que vem trazendo, falando da renovação carismática católica, né? Então, Deus está prometendo o seu Espírito Santo para toda a descendência cristã católica. Isso é uma aliança, não é? Esta é a aliança. Então, meu espírito que sobre ti repousa. Então, aqui fala no Espírito Santo e fala na palavra, tanto na palavra escrita, quanto na palavra oral da igreja. Tradição, sagrada tradição e sagrada escritura, né? Que nos é dada através do santo magistério para cada um de nós. Bem, meu querido, essa é a importância, não é, que o Senhor nos dá no seu Espírito. E o que a Santa Mãe Igreja fala? Vamos ver o que a Santa Mãe Igreja fala, né? Se você tiver o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2817, onde nós vamos começar, não é? Este pedido é o Maranatá, o grito do Espírito e da esposa, que nem nós vemos, né, no último capítulo de Apocalipse, né? Capítulo 22, o Espírito e a esposa dizem, vem,
Senhor Jesus. Essa é a preparação, amado. É a igreja que clama pela vinda e prepara a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mesmo que esta oração não nos tivesse imposto um dever de pedir a vinda deste reino, nós mesmos, por nossa iniciativa, teríamos soltado este grito, apresentando-nos a ir abraçar nossas esperanças. As almas dos mártires sobre o altar invocam o Senhor com grandes gritos. Até quando o Senhor tardará a pedir contas de nosso sangue aos habitantes da terra? Apocalipse 6:10, né? Eles devem, com efeito, obter justiça no fim dos tempos. Senhor, apressa, portanto, a vinda do teu reinado. Vamos lá. Na oração do Senhor trata-se principalmente da vinda final do reinado de Deus, mediante ao retorno de Cristo. Mas este desejo não desvia a igreja de sua missão neste mundo. Antes, a empenha ainda mais nesta missão. Pois a partir de Pentecostes, a vinda do reino é obra do Espírito Santo, aleluia. Para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra, aleluia. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, aleluia. E agora vem a chave, que está em Romanos 14:17, olha só. Parágrafo 2819. Nos últimos tempos que estamos vivendo, são os tempos da efusão do Espírito Santo, aleluia. Está aqui o Catecismo da Igreja Católica, está falando sobre a efusão do Espírito Santo. Por isso, amado, esse ódio contra o Concílio Vaticano II. Porque esse é o Catecismo da Igreja Católica do Concílio Vaticano II. Aqui fala da efusão do Espírito. Amado, irmão, e o que é a efusão do Espírito? O batismo do Espírito Santo. Mas como nós não queremos usar o termo batismo, porque batismo só tem um, né? Batismo, sacramento do batismo. Jesus disse por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mateus 28:19. E Efésios 4:4 diz que só há um só batismo, né? Quer dizer, está dizendo que só há um sacramento, né? Do batismo. Não quer dizer que o termo batismo seja único, não. A Bíblia a Sagrada Escritura não apresenta o termo batismo como único, não. O termo batismo nas Sagradas Escrituras, depois vou trazer um vídeo, ele é apresentado de várias formas. Por exemplo, Jesus diz a Tiago Maior e João, seu irmão: por acaso podereis ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? E qual era o batismo? O batismo de sangue. Não é? Tinha o batismo de João Batista, de penitência. E o batismo cristão. E também o batismo no Espírito na Sagrada Escritura, como nós vemos em Atos 1:5, em Atos 1:8, em Atos capítulo 2, né? Do verso 1 a verso 4. Então nós vemos que essa efusão do Espírito é chamada de batismo no Espírito. Você sabe que a carta, a epístola aos Hebreus, fala na doutrina dos vários batismos, não é? Quando nós pegamos as Sagradas Escrituras e nós nos deparamos com a epístola aos Hebreus, vamos lá. A epístola aos Hebreus, num dos primeiros capítulos, capítulo 6, versículo 2 fala: a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Então era isso de que se tratava. O que se trata é a epístola. Então, meu querido irmão, a doutrina dos vários batismos. Existia dentro da Sagrada Escritura vários batismos. Tinha até aqueles que em Coríntios se batizavam em favor dos mortos. Então a doutrina dos vários batismos. Então quando nós falamos batismo no Espírito, logo as pessoas dizem: isso é heresia. Não conhece, né, o carisma da renovação carismática católica, e diz: isso é heresia. Porque está empregando o nome, o termo batismo. Não, o termo batismo só é empregado ao sacramento do batismo, não. A morte de cruz, ser martirizado, segundo as Sagradas Escrituras, é batismo. A morte branca, ou seja, a morte natural, é chamada de batismo branco. Então tem várias coisas dentro da Sagrada Escritura que empregam o termo batismo. Então veja que o que
verdadeiramente está dizendo que a efusão do Espírito, ou batismo do Espírito. Não é? Continua. Deixa eu fechar a Sagrada Escritura aqui que está ventando. Veja o que diz o Santo Catecismo. Né? Vou repetir. Que está em Romanos 14, 17. Nos últimos tempos que estamos vivendo, são os tempos da efusão ou do batismo no Espírito Santo. Trava-se, por conseguinte, um combate decisivo entre a carne e o Espírito, Gálatas 6, 8. Então, nós vemos que só no capítulo 8 da carta de São Paulo à Igreja Romana, fala 18 vezes no Espírito Santo. Tem traduções que falam 20 vezes, dependendo da tradução da Escritura. Se você pegar a linguagem de hoje protestante, fala 23 vezes no Espírito Santo. Não é? O Evangelho de São João fala 18 vezes no Espírito Santo. Então nós vemos que aqui a doutrina da igreja, básica, né? Básica da igreja, continua dizendo: só um coração puro pode dizer com segurança: venha a nós o vosso reino. É preciso ter aprendido com Paulo para dizer, portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Mas o quê? A ação da santificação que nos leva o Espírito Santo. No trabalho de discernimento, segundo o Espírito Santo, devem os cristãos distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade, que estão empenhados a esta distinção. Não é separação. A vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes reforça seu dever de acionar, né, esse pedido que nós devemos, e a renovação carismática sempre está trazendo isso. Vem, Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus, ao Espírito da igreja. O Espírito Santo e a igreja diz: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Com essa vinda do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, não é? Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, porque Jesus é um paráclito. Aqui é a prova que os três são um, né? Jesus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus. Porque ele está dizendo: rogarei e o Pai vos dará outro paráclito. Porque vai um paráclito, vem outro paráclito. O próprio Jesus vai e o Espírito vem. Olha. Para que fique eternamente convosco, amado. Como que a igreja se acabou com a morte dos apóstolos, que diz que fica eternamente com a igreja? Está até hoje com a igreja. Está até hoje com o santo magistério da igreja. O Espírito Santo. Aliás, quem guia a igreja, não é? É o Espírito Santo. Quem foi que organizou o Concílio Vaticano II? O Espírito Santo. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós conheceis, porque permanecerá convosco, estará sempre convosco. E Jesus ainda vai dizer que o Espírito Santo vos guiará em toda verdade. Então, amado, seja livre. Clame e suplique o Espírito Santo. Peça a infusão do Espírito Santo na sua vida. Tem um encontro de mudança de vida. Ah, irmão, tanto tempo que eu estou na miséria, estou na desgraça. Procura um grupo de oração. Há tanto tempo que eu tento andar na fé e não consigo. Eu não consigo me livrar desse vício. Procura um grupo de oração. Um grupo de oração que prega a doutrina da igreja. Prega a infusão do Espírito, mas que te leva à doutrina, à radicalidade evangélica da Santa Mãe Igreja. Não aqueles grupos de oração que preparam os futuros protestantes da manhã. Aquele nem grupo de oração é. Grupo de oração que prega a doutrina, prega a infusão, prega o derramamento do Espírito Santo. É o Espírito Santo e a igreja. Ou seja, é nós e o Espírito Santo que clamamos, que oramos, que abrimos as bocas para louvar, para glorificar, para invocar, para orar, para falar com o Senhor. Isso é através do quê? Do impulso do Espírito Santo.
E quando nós dizemos, vem Espírito Santo, é de dentro para fora que já nos foi dado no batismo. Vem manifestar a tua graça. Vem manifestar o teu poder. A unção de Deus. Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito que sobre ti repousa e minhas palavras coloquei em teus lábios. Por isso Jeremias dizia, Senhor, eu nem sei falar, pois sou criança. O Senhor disse, não diga sou uma criança. No capítulo 1 de Jeremias. Porque antes de tu ser gerado, eu já tinha te escolhido, consagrado, profeta das nações, no seio de tua mãe. Aí está, amado. Nós somos escolhidos, você é escolhido de Deus. Basta você tomar posse da graça e vivenciar o novo em sua vida. Pai querido e santo, abençoa os teus filhos, derrama teu Espírito Santo, Senhor, sobre suas vidas. E sejam transformados em nome de Jesus e pela intercessão da Imaculada Conceição, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.